sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje nós vamos dar início às nossas aulas não presenciais de língua portuguesa. Nós vamos começar pelos conteúdos da segunda unidade. Dentre os conteúdos da segunda unidade, nós temos os encontros e desencontros vocálicos. Nós sabemos que para falar ou escrever, nós precisamos de letras e fonemas. E que as letras, elas são tentativas de representação dos fonemas. Sabemos também que a vogal é a base da sílaba e que em uma sílaba só pode haver uma vogal. A partir desse resumo, nós vamos estudar sobre ditongos, tritongos e hiatos. Vamos começar a nossa primeira aula de língua portuguesa? O que são encontros vocálicos? São agrupamentos de vogais e semivogais numa mesma sílaba. Podemos dizer que existem 3 tipos de encontros vocálicos, que são os ditongos, tritongos e hiatos. No caso do hiato, também podemos dizer que é um desencontro de vogais, já que a base da sílaba é a vogal e na língua portuguesa, 2 vogais nunca se encontram na mesma sílaba. Vamos entender melhor? Dê uma pausa nesse vídeo, abra o livro de língua portuguesa nas páginas 132 e 133 e acompanhe as explicações. Prestem atenção no que o autor diz. Encontros de vogais e semivogais. Como vimos, na língua portuguesa, a base da sílaba é sempre a vogal. Assim, não existe sílaba sem vogal e só existe uma vogal por sílaba. Observe o exemplo. Pai. Pai, a vogal é o A e a semivogal é o I. Então, o autor diz o seguinte: a palavra pai possui uma sílaba, ou seja, é pronunciada em um só impulso de voz. É, portanto, uma monossílaba. Por essa razão, o A é a vogal da sílaba e o I é a semivogal. Acompanhe a leitura. Ditongo. O encontro de uma vogal e uma semivogal, e vice-versa, na mesma sílaba, é o que chamamos de ditongo. Os ditongos dividem-se em nasal, composto de vogal nasal, como põe, mamão, mamãe. Oral, composto de vogal oral. Mingau, sai, feito. Crescente, composto de semivogal e vogal nesta ordem. Ou seja, a semivogal ela vem antes da vogal, na mesma sílaba, como em pátria, espécie e planície. E ditongo decrescente, composto de vogal e semivogal nesta ordem. Ou seja, a semivogal ela vem depois porque ela está decrescendo. Seu, maio, prometeu. Por se parecerem foneticamente ao I e ao U, o E e o O são considerados semivogais em alguns casos, como em pães, mágoa. Nos ditongos nasais em, ei e ão, a semivogal não aparece na escrita. É o que acontece, por exemplo, com as palavras bem, que tem o sinal fonético, e eram, além de amarraram. Tritongo, o que vem a ser tritongo. Mais raramente, uma mesma sílaba pode ocorrer também o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Chamamos esse encontro de tritongo. Nesse caso, a vogal é pronunciada com mais força, como em Paraguai, saguão, iguais, averiguei. Então, vamos ao hiato, que o autor desse livro nomeia como desencontro de vogais. Como a base da sílaba é a vogal, na língua portuguesa
duas vogais nunca se encontram na mesma sílaba. Observe. Saúde. Sa-u-de. Temos aí o A como vogal e o U também como vogal. Ao pronunciar a palavra saúde, observe que produzimos 3 movimentos, as sílabas. Essa separação, indicada na fala, mostra que essas vogais, quando se separam, ficam em sílabas diferentes. Essa separação de duas vogais em uma sílaba diferente é o que chamamos de hiato. Temos aqui alguns outros exemplos. Toalha, baú, saída e preencher. Entenderam o que é ditongo, tritongo e hiato? Então, vamos praticar? Na mesma página 133, temos a escrita em questão. E também temos um texto sobre o tênis novo do sapo. Vocês vão ler esse texto e responder as questões das páginas 134 e 135. Então, façam essas questões e, em seguida, passem para a parte 2 dessa aula, certo? Então, na parte 2, nós vamos corrigir essas atividades. Até breve!